Jesus Cristo. Amém. Amen. Vamos pegar nossas Bíblias. Tozuiba a Bíblia na biso. Vamos ler 3 passagens da Bíblia. Tokotanga bisika misato na Bíblia. E vamos ir rápido. Petro Kendembango. Quando vou ler a primeira passagem, e vai se preparar para ler a segunda. Pega a sua Bíblia. Você vai preparar no livro de 1 Pedro 1, de 14 até 15. Vamos ler começando com Romanos 12, versículo 2. E depois vamos ler primeiro livro de Reis, 1 Reis 21, 25. Mas vamos começar com Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos ler primeiro livro de Pedro 1, 14 até 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Seja santo em quê? Ok. Vamos terminar no primeiro livro de Reis, 21, 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Jezabel, sua mulher, o excitava. Deus os abençoe. Ok, vamos falar um pouco sobre a filha de Jezabel com o espírito de Jezabel. Tokolobela mwa moke sur mwana ya mwasi ya Jezabel na molimo ya Jezabel. É uma lição que é preparada para o próximo domingo. Ezali leçon o ezali préparé pour na dimanche ekoya. Mas devido à festa que se passou sexta-feira, Mais pour na fête o elekaki vendredi. havia um exagero Kolekisa ezalaki. e quero ainda falar um pouco sobre este tema, sobre a filha de Jezabel com o espírito de Jezabel. Alingi nano koloba mwa moke sur mwana ya mwasi ya Jezabel na molimo ya Jezabel. O Paulo está bem claro aqui que nós não podemos nos conformar com o mundo. Paul aza bien clair awa koloba ete tokoki kozala ndenge mokili ezali te. Porque que nos chamou é perfeito. Parce que oyo abenga biso azali parfait. E nós fomos chamados para ser perfeitos. Pe biso pe tobengami tozala ba parfait. E duvido e me pergunto se vocês realmente têm espírito de Malaquias 4. Pe nazali kotia tembe pe komituna soki ya solo bozali penza na molimo ya Malachi 4. Claro, não é toda a igreja que estava lá na festa. Bien clair que église mobimba te ezalaki kuna na fête. Mas uma parte da igreja que estava na festa, Mais eteni église oyo ezalaki kuna na fête. aquela parte realmente tornou mundana. Eteni wana nde penza bakomi bato ya mokili. O irmão Berna me disse, vou ler isso no próximo domingo, Frère Branham malobi na kotanga ngo dimanche prochain. na pregação batismo do Espírito Santo. La prédication baptême ya molimo mosanto. Irmão Berna me disse que pregador, a igreja depois de 3 anos deve repetir as linhas relevantes da doutrina. Frère Branham malobi prédicateur to église il y a 3 ans et sengeli ko répéter ba grande ligne ya doctrine. Eu já tinha entendido isso.
Ngai na comprenaki yango déjà. Não pode conduzir uma igreja sem fazer isso. Okoki kotambusa église sa konsala yango te. É para fazer lembrar pessoas. Ezali pona ko rappeler bato. Há pessoas novas. Ezali na bato ya sika. Há pessoa que cai no esquecimento. Ezali bato oyo bakweyaka pona kobosana. Afinal, é uma viagem. Nzoka ezali voyage. Então, você não pode deixar de ser cristão. Bino bokoye kotika te kozala ba Kristo. Falo, você realmente a vocês mulheres. Nazolobela mingi pona bino basi. Porque há casamento. Parce que mariage ezali. Não. Te. Por que nós voltamos mais com as coisas que não deixamos? Pona nini tozongelaka lisusu makambo esi totika. É porque há uma transformação que deve se fazer no interior de nós. Ezali parce que transformation moko ezali esengeli esala mauta na kati na biso. Mas aquela transformação nunca foi feita. Mais transformation yango nano esalama te. Eu posso pregar. Nakoki E koteya. você vai deixar, vai limpar o seu rosto. Pe yo kotika kopangusa elongi na yo. Você vai deixar essa dança má. Okotika mabina wana ya mabe. Como você pode executar uma dança tribal sensual? Ndenge nini okoki kobina danse tribal, danse sexuelle. Como você pode chegar até lá? Ndenge nini okoki kokoma ti kuna. Vamos tratar isso um pouco antes de nós entrar numa outra lição. Tokotraite yango mwa moke avant ete tokota na leçon mosusu. Irmão Branham me disse, hein? Frère Branham alobi. Vergonha para o pastor que deixa a sua igreja continuar dessa forma. Soni pona pasteur oyo akotika église na ye koba se kotambola bongo. Se vocês vão fazer isso atrás das minhas costas, Soki bokosala yango nsima ya mokongo na ngai. tá bom. Likambo Mas te. eu não posso ver vocês fazer isso Me nakoki te komona bino kosala yango. e deixar vocês continuar assim. Pe natika bino botambola bongo. Porque nós viemos aqui Parce que toye awa. não é para passear. Ezali pona bitambola te. Viemos aqui Toye para awa. ser transformado. Pona kozala Nós transformé. somos uma parte da noiva do Senhor. Tozali Vamos ete. ler o irmão Branham. Tokotanga frère Branham. Na pregação, Père, l'heure est venue. Na predicação, pai, a hora é chegada. E chama a atenção dos técnicos, que técnico não trabalha bem para sair lá à frente do computador. Père, l'heure est venue, dia 2 de 10, 56, parágrafo 24. Pai, a hora é chegada, 2 de 10, 56, parágrafo 24. Le 10e mois, 56p, parágrafo 24. 2, 10, 56p, parágrafo 24. Preciso algo que o profeta falou aqui. Nós avons besoin de quelque chose, prophète alobi awa. Claro, precisamos tudo. Lá no início, você fala de alguém que leva uma outra pessoa na igreja para se casar com ela mais tarde. Claire, nous avons besoin de nyonso parce que les bandes de frères Branham azolobela moto ya memi quelqu'un na église ima abala e plus tard. Mas nous vamos tratar isso hoje. Mais tu traiter yango lelo te. Maintenant, Agora, lorsqu'il est allé là-bas quando ele foi lá, et qu'il s'est lié d'amitié avec Akab, e que ele se ligou na amizade com Acabe, c'est à ce moment-là e naquele momento qu'il a eu des ennuis. que ele teve problemas. Or, Akab, Ora, Acabe, et lorsque vous acceptez le monde e quando você aceita o mundo, qui cherche à se lier d'amitié avec vous, que procura se ligar na amizade com você, quando você procura amizade com quem é? Souvenez-vous tout simplement, lembra-te tão simplesmente, il y a anguille sur roche. Há uma coisa escondida que não vai bem. eza na eloko moko oyo ebombama ezotambola malamu te. Lorsque vous acceptez ce petit fumeur, Quando você aceita esse pequeno fumador, des jeunes hommes esse jovem qui veut sortir avec vous la nuit, que quer sair com você à noite, vous, jeunes filles, você moça, vous les filles pentecôtistes, vocês moças pentecostais, ce petit buveur aux cheveux assez lissés pour garder sa bouche ouverte. esse pequeno bêbado com seu cabelo suficientemente liso para abrir a sua boca. Laissez-moi vous dire, hein, irmão Branham estava contra esses rapazes que lisavam os cabelos deles.
Vamos tratar disso mais tarde. Il y a quelque chose qui se prépare. Há alguma coisa que se prepara. Il dit, Ele diz: je vais t'épouser ma chère. eu quero casar você, minha cara. Ensuite, je vais adhérer à ton église. Depois vou aderir à tua igreja. Vou me casar contigo. Nakobala yo. E vou aderir à sua igreja. Sima nakokota pe église na bino. S'il vous aime, Se ele ama você, il est en train de vous mentir. ele está mentindo você. S'il vous aime Se ele ama você et qu'il aime le Seigneur, e que ama o Senhor, il le fera à ce moment-là. ele fará naquele mesmo momento. Il ne doit pas vous prendre. Ele não deve tomar você. Non, Não. c'est juste. É justo. Et vous les hommes, E vocês, os homens, vous jeunes gens, vocês, os jovens, qui restez en compagnie de ces petites Jézabel maquillées, que permanecem na companhia dessas pequenas Jezabéis maquiadas, c'est la même chose. é a mesma coisa. Vous ne devez pas faire cela. Você não deveria fazer isto. Honte au pasteur. Vergonha para o pastor. Honte au pasteur. Vergonha ao pastor Qui ne disent pas cela que não fala disso dans leurs églises. nas suas igrejas. Nous sommes des gens appelés de rester dans le monde. Nous sommes des gens appelés hors du monde. Somos povo chamados fora do mundo. Des gens séparés. Povo separado. Un peuple différent. Povo diferente. Sanctifié Santificado pour le Seigneur d'Israël. para o Senhor de Israel. Absolument. Absolutamente. Nous connaissons les bornes, Nós conhecemos os bornos, les limites. os limites. Elles sont écrites juste ici, Elas estão escritas justamente aqui, de manière claire. de maneira clara. Mais nous sommes tout simplement ballottés. Mas estamos simplesmente mexidos. Por quê? Pona nini? Levado pelo vento, por quê? Come mama na mo pepe, pona nini? Quelqu'un vient et dit, oh ceci, c'est là, oh ceci, c'est là. Alguém vem e diz: oh, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Nous sommes tout simplement entraînés. Nós simplesmente somos levados. Nous suivons carrément cela. Nós claramente seguimos isso. Certainement. Certamente. La Bible dit que c'est ce que le diable fera dans le dernier. A Bíblia diz que é isso que o diabo fará nos últimos dias. Et c'est ce qu'il est en train de faire. E é isso que ele está fazendo. Vou acrescentar mais uma citação antes de continuar. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Por que não somos uma denominação? Irmão não pregou isso mostrando a noiva desta era porque nós não somos uma denominação. E dentro dessa pregação fala de tudo isso, maquiagem, tudo isso. É porque nós não somos uma denominação. Eza parce que biso tozali dénomination te. De dia 27, 9, 59, parágrafo 127. Il y a les 27, 9, 50, 58, paragraphe 127. Ok, vamos lá. Eh bien, direz-vous, Bem, você dirá: pourquoi vous en prenez-vous aux femmes? por que você toma as mulheres? Não fala muito contra as mulheres. Por quê? Pona nini? Il faut qu'on s'en prenne à elles. Deve falar delas. Amém. Et vous les hommes, E vocês, os homens, qui laissez vos femmes agir ainsi. que deixam vossas mulheres agirem assim. Et vous les hommes, Vocês, os homens, qui laissez vos femmes agir ainsi. que deixam suas mulheres agirem assim. Frères, Irmãos, je ne sais que penser de vous. eu não sei o que pensar de vocês. Quando o irmão Branham fala, vocês irmãos, está a falar dos maridos. Quand o frère Branham azolo babino ba frère azolo bela mibali. Irmão Branham diz, não sei o que pensar de vocês. Frère Branham alobi na yebi te soki na kanisa nini pona bino. Je ne sais que penser de vous.
vous. Eu não sei o que pensar de vocês. Eh bien, Bem, c'est vrai. é verdade. Et vous, les pasteurs, E vocês, os pastores, je ne pense pas que vous soyez ici. eu não penso que vocês estão aqui. Mais si vous envoyez un, Mas se vocês virem dites-lui de venir. digam a ele para vir. Dites-lui de venir me voir. Digam a ele para vir me ver. Alléluia. Amém. Irmão Branham não falou só aos maridos. Rebranam alobi kaka mpona mibali te. Irmão Branham falou também aos... A quem é? Irmão Branham disse, se você está aqui é bom. Se não está aqui, e se vai ver desses pastores, fala a ele de vir me... Voyez-vous? Está vendo? S'il n'a plus de respect pour Christ, Se eles não têm mais respeito para Cristo, qu'il en a pour laisser son assemblée s'en tirer sans... que ele deixa a sua assembleia andar sem, que não tem mais respeito pelo Cristo. mas a sua respeito por Deixa Cristo. a sua igreja andar assim. Pe akotika église na etambola bongo. Eh bien, il est possible qu'il le fasse derrière son dos. Bem, é possível que eles fazem isso atrás das suas costas. Mais, s'il ne leur en parle pas, Mas se ele não fala para eles, si aquele pastor não fala a ele, só que parceiro analoba que louco te, il n'est pas digne d'être un serviteur de Jésus-Christ. ele não é digno de ser um servo de Jesus Cristo. C'est tout à fait vrai. É tão verdade. Il n'est pas digne Ele não é digno d'être un serviteur de Christ. de ser um servo de Cristo. Un serviteur de Christ Um servo de Cristo doit être intrépide. deve ser intrépido. Intrépide quer dizer que não tema Ele colocou a banga kate en ce qui concerne la Bible. no que diz respeito à Bíblia. Certainement, Certamente, ils sont là. eles estão ali. Ils sortent Eles saem et font cela e fazem aquilo malgré tout. apesar de tudo. Acabei de dizer aqui, Na uti koloba awa o casamento libala é algo feliz. ezali eloko ya sengo. Não é só para os noivos, Ezali kaka mpona bamarie é te. para o pastor, é para as famílias, é para no bairro, é para todos. Eza mpona pasteur, mpona bafamille, mpona quartier, mpona bato nyonso. Mas não torna isso uma ocasião, uma oportunidade para tornar mundano. Me kokomisa yango occasion te opportunité po ete okoma mondain. Como acabei de dizer, vocês vão executar dança tribal, sensual, vão fazer as coisas com zino do que do nigeriano, tudo. O DJ está onde? Quem é o DJ que fez isso? É você. Você não nos músicos? Você faz parte dos músicos? A partir de hoje, não faz mais parte dos músicos, sai de lá. Até quando vai tratar isso comigo? Pode sair de lá. E afinal também família, sai de lá. E vou precisar os padrinhos. Depois do culto, quero sentar com eles. Entra aqui na igreja. Entra aqui na igreja. É Benjamin. Entra aqui na igreja. Procura um lugar aqui. Aqui. Procura aqui lugar. Dentro da igreja. E vou precisar os padrinhos. Depois do culto, junto com os diáconos. Vamos ler o irmão Bernard. Totanga frère Branham. Vamos ler na pregação l'église et sa condition. Tokotanga na predicação a igreja e sua condição. Vocês conhecem quem é que está por detrás daquele hino que você está a dançar? E que você não entende nem as palavras. Vocês sabiam que o demônio entra na igreja através da música? Vocês sabiam que cada música tem uma inspiração? Vamos ler, irmão Bernard. Por que não tomar posição para essa mensagem? Por que não tomar posição para a Bíblia? Por que não tomar a posição pela palavra de Deus? Vamos ler l'église et sa condition. Le 5, 8, 56. 5 de 8, 56.
Irmão Branham diz, você pode só mudar quando a mudança vem do interior. Frère Branham alobi okoki kaka ko changer tango changement wana uta na kati. Senão amanhã voltará na mesma. Soki Vou ler isso aqui, mas vamos ler primeiro l'église et sa condition. Le 5, 8, 56, paragraphe 131. Lorsque je devais me tenir là tout seul, quando eu deveria me colocar ali sozinho, et que mon frère, e que meu irmão, onde que devo me colocar dia? esse que sengeli nazala mokolo E moko, onde? eza wapi? Que eu vou me colocar dia sozinho. Oyo nakozala wana ngai moko, mokolo moko, E no julgamento, eza na jugement. o pastor não estará lá. Pasteur akozala wana te, A sua mãe não estará. mama akozala wana te, O seu irmão não estará. ndeko na yo akozala wana te. Mas essa palavra Me parole oyo estará lá. ekozala, Você será julgado okozala juge pela palavra que tu ouviste. pona parole oyo oyokaki. Quand il faudrait que je me tienne là tout seul, Quando é que eu deverei estar lá tão sozinho? mon frère sera parti. Meu irmão vai partir, Mon pasteur sera parti. meu pastor vai partir, Ma mère sera partie. a minha mãe vai partir, Mon père sera parti. meu pai vai partir, Ma femme sera partie. a minha esposa vai partir Et mes enfants seront e partis. meus filhos vão partir. Oh Dieu, Oh Deus, que ferai-je alors, Seigneur? o que é que eu farei então, Senhor? Cela peut arriver ce soir, Aquilo pode acontecer essa tarde, avant le coucher du soleil. antes do pôr do sol. Mais que ferai-je? Mas o que é que farei? Que puis-je faire? O que é que eu posso fazer? Oh Christ, Oh Cristo, je vais prendre position eu quero tomar posição pour toi por ti maintenant. agora. Je ferai mon mieux aujourd'hui. Farei o melhor de mim hoje. Je vais cesser tous mes bavardages sur autrui. Eu quero deixar todas as minhas Fofoca. fofocas de outrora. Não. Quero parar com todas as minhas fofocas sobre alguém. Je vais abandonner tout mon tempérament colérique. Eu quero abandonar todo o meu temperamento colérico. Je vais laisser de côté tous mes différends. Eu quero deixar de lado todos os meus diferendos. Não. Esse aqui que eu dizer conflitos. Eu quero deixar ao lado todos os meus conflitos. Je vais abandonner toutes choses. Quero abandonar todas as coisas. Isso é durante a pregação. Exato, pendant a predicação. Quando o Espírito Santo desceu. Tango molimo santo aqui. Dépouille-moi de cet amour, Seigneur. Desfaça-me deste amor, Senhor. O amor do quê? O amor do quê? Do mundo. Dépouille-moi de cet amour, Seigneur. Desfaça-me desse amor, Senhor. Prends tout ce que j'ai. Toma tudo que eu tenho. Prends-moi simplement, Seigneur. Toma-me a mim simplesmente, Senhor. Je vais me tenir à ta place. Eu quero me colocar no teu lugar. Je veux me tenir à ta place. Eu quero me colocar no teu lugar. Je veux être tondu. Eu quero ser tosquiado. Ok. Je désire que tout égoïsme, tout orgueil, Eu desejo que todo egoísmo, todo orgulho, toute indifférence toda indiferença soit simplement ôté de moi. seja simplesmente tirado de mim. Et puis, E depois, je désire prendre des positions pour toi. eu desejo tomar posição por ti, Comme un agneau tondu, como cordeiro tosquiado, prêt à abandonner tous les plaisirs pronto a abandonar todos os prazeres de ce qu'on appelle les plaisirs de la vie. do que se chama os prazeres da vida. Toutes les soirées dansantes. Todas as tardes dançantes. Irmão Branham diz que existe uma dança e uma dança cristã. Frère Branham alobi Você ete pode dançar, mas existe também uma dança tribal, sensual. São danças diferentes. ezali badanse différent. Toutes les réceptions, Todas as recepções, tous les vêtements indécents.
Todas as vestes indecentes. O pastor chama aqui para se apresentar, para se apresentar. Veja o vestido bem apertado. Mas é porque acabava de chegar e não queria realmente estragar o clima da recepção. As duas moças que estavam aqui, com roupa, vestido bem apertado, tipo maboque. Olha lá, o que você tens, o que tu queres mostrar? É o quê? Sem saiote. E estás a vir aqui a fazer o quê? Le phare. As farras. Vamos ver isso, posso unir. Quem que começou isso? Tokomona ngo dimanche nani abandaki na makambo. E vamos ver se você tem espírito de... Tokomona soki oza na molimo ya Eli. Le phare. As farras. Le rouge à lèvres. Os batons. Vocês já deixaram. Botika ngo Mas deja. voltaram mais com isso. Me bozongeli yango lisusu. Le vernis às ongles. Os verniz nas unhas. Então a pôr. Começa a base. Ebandaka na base. Pode pôr base se você quer base transparente para... Se você tem unhas fracas, não sei o quê. Mas você pega verniz, não sei qual é a cor, e pega as unhas, acrescenta tipo Nabucodonosor, e espírito da sua mãe Jezabel. Le vernis à ongles. Verniz nas unhas. Toutes cette indifférence qui ressemble au... Toda essa indiferença que se parece com o mundo. Tu as dit. Você diz. N'agissez même pas comme le... Não hajam nem sequer como o mundo. Ne vous associez même pas au monde. Não se associem nem sequer com o mundo. Sortez du milieu d'eux. Saiam do meio deles. Não digo que a mulher seja suja. Nazoloba tete mwasi azala salite. Mas a sua beleza não consiste em verniz. Mais beauté na yo ezali na vernité. Seja limpa. Zala peto. A mulher pode pôr o fio, como o irmão Brana me disse sempre aqui no seu pescoço. É para vocês, mulher, não tem. Mas quando se fala, há uma exageração. Depuis moi aujourd'hui, prends-moi comme un agneau et rends-moi muet. Desfaça-me hoje, toma-me como cordeiro. Quando que você vai ser transformada? Tango nini yango kozala transformé. Dia, Mokolo moko. o irmão Branham falou a uma mulher. Frère Branham alobaki epai mwasi moko. Prepara já no dia 7 de março 64. Parágrafo 118. Témoignage en mer. 7:3, 64. Parágrafo 118. Irmão Branham se encontrou com uma mulher. Frère Branham akutanaki na mwasi moko. E falou a essa mulher assim. Pe alobaki epai mwasi yango boye. J'ai dit à une dame l'autre jour. Eu disse a uma senhora outro dia. Quem que falou? Quem que falou? O profeta. Com espírito de... Ele disse assim a uma mulher, 118. O irmão Branham disse assim. J'ai eu une dame l'autre jour. Eu disse a uma senhora outro dia. Elle portait une robe vraiment serrée. Ela vestia vestido mesmo bem apertado. Você própria, quando está no seu quarto, quando você olha no espelho, se olha assim, você não pode ver. Se você não é casada, o seu irmão, a sua irmã não pode te falar. E você não vai sentir a sua carne, desculpa o termo aqui no púlpito, porque é aqui que deve se falar, que é bem apertada. Há um mau espírito sobre ti. É um espírito de prostituição. Você sabe por que estás a fazer isso? Filha de... Com espírito de... Vamos ver o próximo domingo como Jezabel foi criada. Dimanche prochain, Jezabel.
E uma mulher assim, quando vai se casar, tudo que o homem fará virá de quem é? Irmão Branham me disse, se você se casa com uma mulher assim, se você era bom, você vai se tornar... J'ai dit à une femme l'autre jour, Eu disse a uma mulher outro dia, elle portait une robe vraiment serrée. ela vestia um vestido mesmo bem apertado. J'ai dit, sœur, Eu disse, irmã, cette robe est trop serrée. este vestido é muito apertado. Ça peut avoir l'air drôle. Pode parecer estranho Que je vous dise cela. que eu te diga Que je vous isso, dise ça. que eu te diga isso, Mais elle est. mas ela é. Vous êtes chrétienne. Você é uma cristã. Vous pourriez être une pierre. Você poderia ser uma pedra de tropeço. Uma mãe, você dança a dança que escandaliza a pessoa. Você é cristã desde onde? Hein? A festa começou bem e no fim, todos. E vocês, diáconos, vou falar também de vocês. Você já visto um polícia que algo de mal está lá? Deve ligar o que o governador para perguntar. Governador, deve prender ele ou não? E os diáconos não têm vergonha para me dar esse relatório. Você, diácono, fez, é? Nós não queremos diácono que arranja os bancos. Os diáconos que oram só para os doentes. Eu quero os diáconos que aplicam a palavra de Deus. Tudo foi consumido. Por que lá não falaste ao pastor para o pastor falar? Todos os tabernáculos de Luanda, fazer o quê? Ela disse, eh bien, frère Branham, bem, irmão Branham, só 2 meses que fiz fora, vocês ficaram todos transformados no mau sentido. Eh bien, frère Branham, bem, irmão Branham, savez-vous une chose? sabe você de uma coisa? Ela disse, c'est la seule sorte qu'on confectionne. é o único tipo de roupa que se produz. J'ai dit, Eu disse, on vend encore du tissu. ainda se vende tecidos. Se você vai esse vestido apertado, você vai o vestido apertado. Então, compra tecido. Compra tecido. São batici. Il y a des machines à coudre. Há ainda máquinas de Il n'y a costura. pas d'excuse. Não há desculpa. Oui. Sim. Écoutez, Escute. je vais vous dire quelque chose, ma chère amie. Eu quero te dizer alguma coisa, minha cara Je amiga. ne respecte pas après vous. Eu não estou a gritar atrás de você. Pas du tout. Nada disso. J'essaie de vous empêcher dans le tourment. Eu estou a tentar de impedir você de ir no tormento. Tant que cet esprit sera en vous, Enquanto que esse espírito estará em você, vous allez le faire. você continuará a fazer isso. Tant que cet esprit est en, vous allez continuer à le. Si un message t'incommode, apporte-ta. Nós viemos para expor nossas fraquezas, para que Deus, Espírito Santo, possa nos Ainda não chegamos, Tocou me não te, mas vamos chegar. me tocou coma. Mas se você quer permanecer no mal, Mas só que o linho la cena mabe. o seu lugar não está aqui. Esse cara Tant que é cet esprit-là sera en vous, Enquanto que aquele espírito estará em vous você, allez le faire. você vai continuar a fazer C'est isso. exact. É exato. Vous devez en sortir par une naissance. Você deve sair disso por um nascimento. Você deve sair dessa fraqueza, desse costume, desse problema pelo um nascimento.
Maintenant, Agora, vous pouvez en faire ce que vous voulez você pode fazer o que você quiser de cette réflexion. dessa reflexão. Mais je vais vous dire quelque chose. Mas eu quero te dizer alguma coisa. Vous voyez? Está vendo? Là où est votre cœur, Lá onde está teu coração, là où aussi est votre... é lá onde está também o teu tesouro. Alléluia! Amém. Se realmente você tem a sua vida, se a sua vida Só que vina eu, veio do céu, uta na lola, isso deve refletir aqui na terra. yango esengeli se refletir awa na mabele. Se és nascida de novo, Só que botama esika. o seu corpo está aqui, Nzoto na yo ezali mas a awa. sua vida é escondida em Cristo nos lugares celestiais. Mais vie na yo ezali caché en Christ dans le lieu céleste. E aquela vida Pe vie wana faz uma reflexão esalaka réflexion dentro do seu corpo. na kati ya nzoto na yo. Vamos ler, irmão Branham. Totanga frère Branham. Apocalypse chapitre 1, Apocalipse capítulo 1, le 4, 12, 60. 4 de 12 a 60. Não quero saber se você já morreu, morre. Mas o povo de Deus que está aqui recebe a vida eterna através da palavra. Parágrafo 212. Parágrafo 212. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse chapitre 1, de dia 4 de dezembro 60, parágrafo 212. le 4 4 de dezembro, décembre 60, ok, parágrafo 212. parágrafo 212. Et si notre vie vient de là-haut, E se a nossa vida vem de lá do alto, 212. 212. Et si notre vie vient de là-haut, E se a nossa vida vem lá do alto, alors então nous agissons en conséquence. nós agiremos em consequência disso. Notre vie vient d'un lieu saint. Nossa vida vem de lugar santo. Notre apparence est différente. A nossa aparência é diferente. Notre façon de se vêtir A nossa maneira de vestirmos est différente. é diferente. Et si notre vie vient de là-haut, E se a nossa vida vem lá do alto, alors nous agissons en conséquence. então nós agimos em consequência disso. Notre vie vient d'un lieu saint. Nossa vida vem de lugar santo. Notre apparence est, A nossa aparência é diferente. notre façon de se vêtir est différente. A nossa maneira de vestir é diferente. Notre façon de se... Mais por que Deus está falando disso? Me pula nini nzambe azolobela yango. A nossa maneira de vestir est différente. Lolenge na biso ya kolata eza différent. Não pode fazer nada. Okoki kosala eloko te. O seu espírito fica conectado Molimo na yo ekozala connecté com a palavra de Deus. na parole de Dieu. Se não sabia ontem, Soki lobi oyebaki e te, quando hoje ficará a saber, pe lelo ntango koyeba, você vai andar conforme a palavra. yo kotambola selon parole. É isso o batismo do Espírito. Yango nde bateme ya molimo mosantu. Apocalypse chapitre 1. La femme de là-haut, A mulher de lá de cima, oh, la femme de là-haut a mulher de lá de cima a les cheveux longs. tem cabelos compridos. A mulher da onde? Elle n'a pas de maquillage sur le visage. Ela não tem maquiagem no rosto. A mulher da onde? Não tem maquillage aonde? E a parte da noiva que está aqui rebenta. Amém.
de short. Ela não usa calções. Roupa curta. Bilamba ya mikuse. Para mostrar um pouco os pelos que ele tem. Vai ver que não tem nada de bom. Eu às vezes ando e digo, mas o que essa mulher está mostrando aqui? Tipo uma boca que está lá. É isso que ele está mostrando. Elle a de longs cheveux. Ela tem cabelos longos. Elle ne porte pas de shorts. Ela não usa calções. Elle porte des jupes et des longues robes. Ela usa saias e vestidos compridos. Elle a de longs cheveux. Ela tem cabelos longos. Et tout cela. E tudo isso. C'est ainsi que la nature vient d'en haut, se réfléchit sur nous. É assim que a natureza vem de cima e se reflete em nós. Alléluia. Amém. Meus irmãos, Bandeko na ngai. o diabo está acostumado a estar na moda. Diable amesana kozala na moda. O diabo é o dono da moda. Diable yende mokolo ya moda. Hoje vai fazer sair este aqui. Lelo akobimisa oyo. Olha esses mestres do que da moda. Todos são demônios. Olha o rosto dele. Mas é ele que está fazendo a moda. E você apanha. Você apanha uma inspiração diabólica. Você não sabe onde que isso saiu. Você não sabe de onde que isso saiu. Oyebi te soke uti wapi. O diabo é o dono. Diable yende mokolo na yango. Ele está sentado lá na moda. Avandi penza wana na moda. Falei a vocês Ebisaki bino. que os casamentos hoje estão a se fazer com cueca. Etele- Perguntei vocês quem que já ouviu. Algumas mãos foram levantadas aqui. Eu vi isso. Olha o homem está lá. Olha a barriga. Com cueca. E o sacerdote está lá a celebrar o casamento. Está aí pouco a pouco. Está a entrar aonde? Está a entrar aonde? Aqui temos o espírito de... Nós somos antiquados. Tozali bato ya kala. Vamos permanecer na Bíblia. Tokotikala se na Bible. L'invasion des États-Unis. A invasão dos Estados Unidos. Le 9-5-54. 9 de 5:54. Ma foi, A minha fé, mes amis, meus amigos, c'est tellement risé. é tão astuto. C'est venu avec une telle facilité Isso veio com uma tal facilidade que cela vous amollit simplement. que aquilo simplesmente leva você. Le diable O diabo a coutume d'être dans le monde. tem o costume de estar na moda. Le diable O diabo a coutume tem por hábito d'être de estar dans le monde. na moda. Il ne pourrait pas avoir quitté le monde. Ele não poderá deixar a moda. Mais il n'a pas non plus quitté les affaires. Je vous le dis, il est toujours dans les affaires. Ele também não deixou os negócios, está sempre nos negócios. Irmão Branham me disse, Frère Branham alobi. vai ver uma mulher, vai pôr vestido, uma roupa bem apertada, Okomona mwasi alati elamba robe moko ekangi makasi que parece tipo uma salsicha, oyo akomi lokola saucisson esfolada. oyo balongola poso. Conhece salsicha? Oyebi saucisson E esfolada. pe balongola poso. Dentro da roupa, do vestido, ficou mesmo assim, da saia. Na kati elamba alati ya robe akomi penza bongo. Vamos ler isso. Tokotanga yango. Un guide, Guia, le 14-10-62, 14 de 10, 62. paragraphe 53. Parágrafo 53. Le 14-10-62, paragraphe 53. 14 de 10, 62, parágrafo 53. La Pentecôte est descendue en Louisville O Pentecostes desceu em Louisville il y a 50 ans.
há 50 anos. Et si ce mouvement demeure encore 200 ans, E se esse movimento permanecer ainda durante 200 il anos, sera plus éloigné que l'Église catholique. estará tão afastada mais do que a igreja católica. Qui t'a fallu aqui? Olha só, Lobawa, Não é pastor. esse pastor que É profeta da era. esse ali profeta de l'âge. Estão vivos? Amém. Et si ce mouvement demeure encore 200 ans, E se esse 200 movimento ans, levar ainda 200 anos, il sera plus éloigné que l'Église catholique. estará mais afastado do que a igreja católica. S'il continue à perdre du terrain, Se continuar a perder o terreno, comme il a fait au cours de ces 50 dernières années, como ela fez ao longo desses últimos 50 anos, parce qu'il continue à y ajouter tout le temps, constamment. porque ela continua a acrescentar nisso a todo momento, constantemente. Les prédicateurs à l'ancienne mode, Os pregadores à moda antiga c'est terminaram. les réunions dans la rue. As reuniões nas ruas, On n'en entend plus du tout parler. já nem sequer se fala disso. Tout ce qu'on retrouve, Tudo que se pode achar c'est un tas de choses de Hollywood é monte de coisas de Hollywood qui se sont ajoutées. que se acrescentaram. Vai ver esse modelo. É uma famosa de Hollywood que meteu. Vai pôr isso hoje. E amanhã, tipo poeira, invade o mundo. E você, filha de Deus, vai pôr. É isso, Hollywood. Des femmes aux cheveux coupés courts qui portent des shorts. Mulheres com cabelos curtos cortados que vestem calções, Maquillées. maquiadas Et tout le reste. e todo o resto. Et qui se disent chrétiennes. E que se chamam cristãs. Une espèce de petit Ricky Uma espécie de pequena Rick avec sa guitare com sua guitarra qui court partout. que corre a todo lugar. Et les femmes en robe tellement serrée. E mulheres com vestidos tão apertados. Olha, fala isso bem. Et les femmes en robe tellement serrée. E as mulheres com vestidos tão apertados. Comme semble à une saucisse de Francfort épilchée. Que se parece a uma salsicha de Frankfurt despelada. Ah, o pastor nos ofende. Não, se você fala que o pastor vos ofendeu, e o Branham fez o quê? E Paulo fez o quê? Como salsicha do que do Bengo. Aqui de Frankfurt, mas aqui é tipo salsicha do Bengo. Avec de la peau par-dessus. Com a pele por cima. Presque, elle se trémousse sur l'estrade. Il va vite vir aqui, e com roupa bem apertada, tipo maboque, tá lá, e, amém, amém. Mas o que tu estás a fazer aqui com seus amém? Para chamar a atenção do irmão? Ele court partout sur l'estrade. E ela corre a todos os cantos do altar. Dansant avec des pendants d'oreilles. Dançando com argolas nas orelhas. Et une de ces nouvelles coupes de cheveux style femme du président. E com esse novo tipo de penteado do estilo mulher do presidente. Et ensuite appeler ça du... E depois, Appeler ça du... e depois chamar isso de cristianismo. Queremos nós todos o espírito de... Tolingi biso nyonso molimo ya Eli. Vamos ler mais uma citação. Tokotanga lisu citation moko. Ou duas citações. To ba citation mibale. Vamos voltar à l'invasion des États-Unis. Tozonga na invasão dos Estados Unidos. Le 9-5-54. 9/5/54. Para vos ajudar, quando o pastor lança a referência, escreve, não fica aí a olhar o ecrã, escreve para ajudar a pessoa que está lá a trabalhar.
L'invasion des États-Unis. A invasão dos Estados Unidos. Le 9.554. 9 de 5:54. Paragraphe 173. Parágrafo 173. Ninguém morreu? Une vieille femme comme Miss Catista. Uma velha mulher como Obrigado. a senhora Catista. Je n'ai rien contre elle. Eu não tenho nada contra ela. O profeta citou o nome, sim ou não? Citou o nome, sim ou não? Une vieille femme comme Madame Keista. Uma velha mulher como a senhora Keista. Je n'ai rien contre elle. Não tenho nada contra ela. Mais de voir une vieille femme Mas de ver uma velha mulher de 50 ans de 50 anos et tout, e tudo, avec des vêtements qui font ressortir toutes ses formes, com roupas que marcam toda a forma do seu corpo. et est-ce que vous faites le type Maboke? À quelle faute a été Maboke? Comme si elle était mouillée dans un sac de farine. Como se ela estava molhada de saco de farinha. Je ne dis pas ça pour plaisanter, car je parle contre ces choses. Não estou a falar para fazer brincadeiras, porque falo contra essas coisas. Mais une femme qui agit comme ça, Mas uma mulher que age desse jeito et qui se lève pour servir d'exemple aux jeunes femmes américaines, e que se levanta para servir de exemplo às moças americanas, c'est un discrédit pour notre nation. é descrédito para a nossa nação. C'est É o diabo. Como você vai pôr uma roupa que mostra cada movimento, cada detalhe do seu corpo? Ndenge nini okolata elamba ezali kotalisa mouvement moko na moko, detail moko na moko ya nzoto na yo. E você está dizendo que você é cristão. Pe ata bongo ozomibenga Como mokristo. você vai começar a dançar assim, tipo uma mundana? Ndenge nini okobanda kobina bongo lokola mondaine. Vocês moças daqui, qual é esse espírito que vos animou para vocês dançar assim, sexta-feira na festa? Com os hinos que você próprio não entende. Com DJ mundano. Vamos ler o profeta. Totanga profeta. Le Dieu de cet âge mauvais. O Deus dessa era maligna. Le premier 8,65. De 8:65. Paragraphe 148. Parágrafo 148. Le premier 8,65. De 8:65. Paragraphe 148. Parágrafo 148. Maintenant. Agora, Non. Perversion religieuse. perversão religiosa. Perversion quê? Perversão o quê? Perversion chez les hommes. Perversão nos homens. Les hommes ne savent plus à quel sexe ils appartiennent. Os homens já não sabem mais a que sexo é que eles pertencem. Vai ver um homem com cabelo, muito cabelo, Okomona mobali na ebele ya suki, trançou cabelo, akangisi suki, pegou o quê? Brinco. atie lisusu eloko ya matoi. Perdeu a identidade. A perdre identité. Aquele homem está sofrendo d'amnésia. Mobali wana azali na problème Não sabe amnésie. aquele sexo que ele é. Ayebi lisusu te soki azali moto ya sexe Vi nini. casal, Namonaki couple moko, a moça com cabelo trançado, mwasi na suki bakanga, o homem com cabelo trançado, mobali pe suki bakanga, a mulher com brinco, mwasi na biloko ya matoi, o homem também com brinco, mobali pe na biloko ya matoi, e o homem que levava bebê. pe mobali nde azali komema bebe. Eu perguntei, mas quem é o homem, quem é a mulher? Azali komituna me nani mobali nani mwasi. Les hommes ne savent plus à
quel sexe ils appartiennent. Os homens já não sabem a que sexo é que eles pertencem. Les femmes non plus. As mulheres também não. Elle se traînera là en salopette. Ela vai estar ali com uma calça, En salopette d'homme. com uma calça de homem, Ou un petit short bizarre. pequeno calção bizarro, Des vêtements qui sont, ou plutôt qui montrent chaque mouvement. roupas que mostram cada movimento Il met en relief chaque détail de son corps. e mostra cada detalhe do seu corpo. Mais elle se dit chrétienne. Mas ela chama-se cristã. Elle n'est même pas une dame. Ela nem sequer é uma dama. Quand être chrétienne, Porque ser cristã, n'en parlons même pas. nem sequer se fala disso. Elle est une prostituée de rue utilisée par Satan. Ela é uma prostituta da rua utilizada pelo Satanás. Hein? Elle est une quoi? De rue. Ela é uma prostituta da rua. Utilisée par, inspirée par, pour envoyer des fils de Dieu où? Et ma bana mnuta fala duma mundana et de alguém qui se dit quem é? Pra fazer isso aonde? Vai ver, chega atrasada Ukomona koya na retard, e põe aquele aí, pia kolata sapato wana levanta tudo para chamar a atenção. Vai ficar muito tempo aqui para se casar. ukoumela tango molai awa po ete obala. Filho de Deus nascido de novo não vai ir lá. Un fils de Dieu né de nouveau akokende kuna te. Pour envoyer des fils de Dieu en enfer, pour accomplir la parole que Jésus-Christ a annoncé qu'elle s'accomplirait. Para mandar os filhos de Deus no inferno e cumprir a palavra que Jesus disse, anunciou que deveria se cumprir. Je n'avais pas l'intention de le dire, Eu não tinha intenção de dizer isso, mais il a dit malgré tout. mas ele disse apesar de Voyez-vous? tudo. Está vendo? D'où vient cet esprit religieux? De onde que vem esse espírito religioso? L'arbre mélangé. Árvore misturada. Agora para terminar, Se compõe com sílice. para vocês diáconos, Olha, bino diacre. diácono Aunda, Diacre unda. até o dia do casamento ele vem aqui mal vestido para ir pegar a Coca-Cola, não sei o quê. Mas qual é esse tipo de diácono? Timo kola mariage ayaki awa lata ki malamu te pona kokende kozwa Coca-Cola. Diacre ndenge nini? Além do diácono Vicente que estava ausente, A part diacre Vincent azalaki absent. vocês diáconos, Bino diacre. irmão Branham diz que vocês são polícia. Frère Branham alobi ete bino bozali policien. Às vezes tem que aprender alguém da sua própria família. Parfois esengeli okende kokanga moto ezala ya famille na yo moko. L'ordre de l'église. Ordem da igreja. Le 26 décembre 63. 26 de dezembro 63. Paragraphe 128. Parágrafo 128. Ontem eu passei mal. Lobi na passaki mal. Não estava digerir isso. Como aquela parte que foi no casamento vai se comportar assim? Há coisas que eu deixei, vou cortar isso. Exato. Deixei padrinho, tudo, porque para se casar é muita coisa. Então, para ajudar, para ser bom, tudo isso, antigamente não havia, mas agora seja os padrinhos, entra naquele canal, não ajuda. Você no dia do casamento vai vestir manga. Vamos ler tudo o próximo domingo, quando vamos ver a filha do Jezabel. Como você vai pôr roupa ou blusa, manga, aqui tudo fora. As costas vendeu. Vendeste aquela parte, a quem é? Costureiro que ficou com isso? Alfaiate que ficou com isso? Colocar uma pergunta, irmão Branham. Escuta bem, diácono. Boyoka bien ba diacre. O diácono Tocongo também não estava.
Não estava? Ok. Agora para o diácono Ferdinand, para o diácono Tony e para o diácono Homem. O Cuba também estava? Não estava. Para vocês três, que foram só para comer. Um diácono é diácono em todos os lugares. A igreja Église, é você. Esaio. A igreja sou eu. Église Ezangai. Colocar a pergunta, irmão Branham, da igreja alguém fez assim. Irmão Branham respondeu: ce n'est pas le travail de frère Neville. Não é o trabalho do irmão Neville. C'est votre travail. É o vosso trabalho. Vous voyez? Estão vendo? Vous ne dites pas à frère Neville quoi prêcher. Você não diz ao irmão Neville o que ele deve pregar. Comment le prêcher? Como ele deve pregar isso? Vous voyez? Está vendo? C'est votre travail à vous, les. É o trabalho de vocês, os diáconos. O diácono devia subir lá e mandar parar, porque é a nossa festa. Os pais da moça não são dessa igreja? Os pais do moço não são dessa igreja? Os padrinhos não são dessa igreja? O que faltava os diáconos de subir lá? De mandar parar o DJ. Ainda tem coragem de ligar para dar o relatório ao pastor. Não tem vergonha, diácono. Se dependia de mim, os mandatos deles iam terminar hoje. C'est votre travail à vous, les diacres. É o trabalho de vocês, os diáconos. Vous êtes censés faire cela. Vocês são sensatos a fazer isso. Occupez-vous-en. Ocupem-se disso. Cela ne concerne rien, frère Neville. Aquilo não concerne nada ao irmão Neville. C'est votre travail, voyez-vous. É o vosso trabalho, estão vendo? Maintenant, Agora, si un policier ici dans la rue se polícia aqui na rua et qu'il voit un homme en train de voler e que vê homem roubando quelque chose à l'arrière d'une voiture, alguma coisa atrás de uma viatura, doit-il appeler le maire et dire, eh bien, votre honneur, ele deve primeiro ligar para o governador para dizer: Sua Alteza, monsieur le maire, senhor governador, je travaille pour vous dans la police. eu trabalho para você na polícia. Maintenant, j'ai trouvé ici dans la rue Agora encontrei aqui na rua un homme qui était en train de voler les pneus d'une voiture la nuit passée. senhor que estava roubando o pneu de uma viatura a noite passada. Eh bien, je me demandais, quelle est votre opinion là-dessus? E eu me perguntava, qual é a vossa opinião sobre isso? Hein? Voyez-vous? Estão vendo? Cela n'aurait pas de sens. Aquilo não teria sentido. N'est-ce pas? Não é? Absolument pas. Absolutamente não. S'il est en train de faire quelque chose de mal, Se ele está fazendo alguma coisa de mal, arrêtez-le. manda ele parar. De même, si un homme fait quelque chose de mal ici, allez, ou n'importe qui, A mesma coisa se alguém faz alguma coisa de mal aqui na igreja. arrêtez-le. Ou seja, quem for, manda ele parar. Parlez-lui. Fala com ele. Ne soyez pas arrogant. Não seja arrogante. Mais, s'il refuse d'écouter, Se ele se recusar a ouvir, la première vez, bala liboso, fala com gentileza. loba na gentillesse. Você é gentleman. Osali gentleman. Mais s'il refuse d'écouter, Mas se ele se recusar a ouvir, parlez de façon à vous faire comprendre. fale de uma maneira a se fazer entender. Voyez-vous? Está vendo? Voyez, par exemple, vous dites à un enfant, Por exemplo, você diz a uma criança: retourne là-bas. volte para lá. Alors qu'il se conduit mal. Enquanto que ele se comporta Diácono. mal. Diácono, Restez à votre place. fique no seu lugar. Placez. Vous êtes 4, que 2 restent devant, 2 à l'arrière, dans ce coin, ou quelque part comme ça. Vocês são 4, que 2 fiquem atrás, 2 fiquem à frente, desse lado assim. Ou alguma coisa assim. Hein? Et surveillez très attentivement au cas où des renégats E comece a vigiar no caso de renegado. ou entrerez comme ça, vous voyez, monter la garde.
ou que vai entrar assim, vocês mantenham a guarda. Rendez-vous à votre poste et restez-y. Fiquem nos vossos lugares. C'est votre siège. Ou alors tenez-vous debout près des murs ou observez tous ceux qui entrent. É a vossa cadeira ou ficam próximo do muro e controle todo mundo que Não entra. quero mais quando a igreja está a entrar, ninguém fica no escritório. Os diáconos. Todos os diáconos, aonde é? Para ficar nas portas, observar os crentes que estão a fazer o quê? Le diacre prend soin de la maison de Dieu. Os diáconos tomem conta da casa de Deus. Bom, vamos ler mais para terminar. Ainda estão vivos? 132. Não. Sobe. 132. Ok. Pode baixar, pode descer. 132. Já passaste. Ok, muito obrigado. Um policier ou le diacre, tá sabendo? Ozomona. Diacre quem é? Un policier ou le diacre, Policial ou o diácono c'est comme la police militaire dans l'armée. é como a polícia militar no exército. De la courtoisie, Da cortesia, mais mas, portanto, accompagné acompanhado da autoridade. Tá sabendo? Zomona. Tá te fazer rir, hein? A zo sei que saiu, Mas tá a rir na cadeia. Mas zo seca na kati ya prison. Tá te levar para a cadeia. A zo me mayonde na boloko. Depois vai ver o rir termina. Si mogomona ete ko seka wana pe suki. Voyez-vous? Está vendo? Vous savez que la police militaire, Vocês sabiam que a polícia militar, enfin, s'il exerce ses droits, de facto, se ele exerce seus direitos, je pense qu'il est comme un aumônier. eu penso que ele é como Vous voyez? Estão vendo? Il fait preuve de courtoisie, Ele faz prova de mais cortesia, il détient tout de même une autorité. mas ao mesmo tempo ele tem autoridade. Vous voyez? Está vendo? Vous devez lui obéir. Você deve obedecer a ele. Voyez-vous? Está vendo? Vous devez lui obéir. Você deve lhe obedecer. Vous voyez? Si les recrues sortent et s'enivrent, Se os recrutas saem e se embebedam, eh bien, bem, il les remet à leur place. coloca eles de volta no lugar deles. Et le diacre aussi E os diáconos também doit le remettre à leur remet le DJ à sa place. coloque o DJ no seu lugar. Para terminer, Para conciliar, lors de l'église de 1905, non, à mesma, parágrafo 58. parágrafo Pode subir 58. agora. O Coico mata Chicoio. Até 58, na mesma pregação. Na même prédication, parágraphe 58. Or, s'il y avait eu là un groupe de diacres quand cet homme a franchi la porte avec ce fusil, il m'a fallu d'alguém qui entrou na igreja com arma. Frère Branham azolobela moto moko akotaki na église na munduki. Et vamos pegar algo aqui. Tu reçois quelque chose. Et moi, me dit que s'il y avait eu un groupe de diacres quand cet homme a franchi la porte, Se houvesse grupo de diáconos quando esse homem entrou pela porta, il aurait encerclé de leurs bras et lui aurait arraché ce fusil. iriam lhe cercar com seus braços e lhe receber aquele fuzil. Voyez, Está vendo? voilà, Aí está. des diacres Os diáconos qui travaillent avec ordre. que trabalham com a ordem. Et à présent que les choses se passent comme elles se passent maintenant, E apresente, enquanto as coisas se passam como se passam agora, eh bien, on peut s'attendre à tout. pode-se esperar a toda Mais coisa. rappelez-vous, Mas lembrai-vos, les diacres sont les policiers de Dieu dans la maison de Dieu. os diáconos são os policiais de Deus na casa de Deus. Peu importe ce que les autres en pensent. Pouco importa o que os outros pensam. Parfois, un policier doit aller contre son gré. Às vezes, policial deve ir contra a sua vontade.
et à ordre. eza ordre Elle não quer, yalingi te mas é a ordre. mais eza ordre Deve fazer que? Deve fazer que? Cumprir. esengela tosa. Parfois, un policier doit aller contre son gré. Às vezes policial deve ir contra a sua vontade. Arrêter quelqu'un, Aprender alguém, peut-être l'un de ses amis. talvez dos seus amigos, Mais, mas vu qu'il est assermenté, visto que il doit le faire de toute façon. ele deve fazer isso de qualquer forma. C'est son devoir envers sa ville. É o seu dever para com a sua cidade. Deus vous abençoe. Vamos ficar de pé. Totelemi, O próximo domingo que vamos falar, antes de voltar na lição, a grande lição que nós estamos a ver, vamos ainda falar sobre a filha de Jezabel com o espírito de Jezabel. Se Deus tocou seu coração, só que Nzambe atuche motema na yo, que você é uma filha de Deus, tozali mwana ya mwasi ya que Nzambe, você é um filho de Deus, tozali mwana mobali ya Nzambe. você deve se conformar à palavra de Deus. Esengelo se conformer na parole de Dieu. Incline sua cabeça. Gumba moto na yo, Por enquanto que estamos a cantar, pendant que tozoyemba, cada um de nós vai falar a Deus moko na moko akoloba epai ya Nzambe com poucas palavras. na maloba mokuse. On t'a fait connaître que tu y a rien. Et c'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Et c'est que tu Cada um fala a Deus com poucas palavras.
Je désirais le voir face à face et chanter pour toujours. Ça devenait grâce dans le pavé d'or élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Oh, je désire et chanter pour toujours. Oh, oh, oh. Élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Nosso Pai Celestial, Pai bondoso, Deus que nós adoramos, o verdadeiro Deus de Israel, nós queremos nos conformar com a sua palavra. Nós, seja a nossa aparência, queremos que isso seja segundo a sua palavra. Levanto minha mão, Pai, junto com alguém que está nesta sala, que se sentiu mal, que se sentiu culpado, que realmente quer se humilhar perante ti, quer realmente chegar onde que tu queres para ele chegar, a pedir perdão, a pedir a transformação. Nos perdoa, Pai Celestial. Queremos andar. Queremos o Espírito de Elias estar conosco. Deixe o nosso tabernáculo nas suas mãos. Possa que o Espírito Santo, possa que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos profetas, continuar a nos conduzir. Seja louvado em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Pode olhar o seu irmão. Não pega a mão dele, fala, Deus te abençoe, estou feliz de te ver hoje, Deus te abençoe. Fala mesmo, estou feliz de estar a seu lado, de te ver, Deus te abençoe. Agora que posso vos saudar. Saúdo vocês todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar.